Como esta noite O que eu mais findada. queria era que esse ano começasse de novo. Porque eu vou te contar, 2020 veio com defeito. Chega de negócio de pandemia. Chega dessa quarentena, ninguém aguenta mais isso não. Por mim, essa quarentena não acaba nunca. Tá bom assim, cada um na sua casa, sem bisbilhotar a vida dos outros. Eu não fui feita para viver trancada dentro de casa. Eu quero ir pra rua, minha gente. Eu quero bater perna. Eu quero sair atrás de Domênico. Só sei que meu filho ninguém tira de mim. Não tem pobreza, não tem distância, não tem corona, covid, não tem nada que vá me impedir de achar meu filho. A Lude já tem os outros filhos dela. Danilo é meu. Eu vou falar pra dona Luz fazer um exame de DNA nesse seu filho. E em 2021, a fase final de Amor de Mãe. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Ana, aluna do PPG Com TP, e hoje o nosso evento do Contelas, eu já quero começar dando um recadinho para vocês. Ele será validado como top para todos os discentes do PPG Com TP e também irá disponibilizar certificado de extensão para todos os ouvintes. Lembrando que a gente precisa que todo mundo responda a lista de presença, que ela está na descrição do vídeo, e também no decorrer do evento vai ser enviada no chat da live para vocês. Então, o projeto Contelas, ele tem o objetivo de facilitar o acesso às pesquisas científicas, promover a divulgação e popularização de publicações científicas e produções do audiovisual, assim como construir diálogos entre pesquisadores, profissionais do audiovisual e comunidade. O Contelas se dará por uma série de conversas aqui no canal do YouTube, do grupo de pesquisa Telas, Cinema, Televisão e Streaming, Experiência Estética, com pesquisadores da área do cinema, da televisão e do streaming. A conversa de hoje é sobre o capítulo Emergências Preliminares e Inovação Substancial, Atravessamentos Pandêmicos e Melodramáticos na Narrativa de Amor de Mãe, publicado no livro Criação e Inovação na Ficção Televisiva Brasileira em Tempos de Pandemia de Covid-19 de 2021. Então, hoje nós temos a presença da professora Valquíria Michela John, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, PPG-Com e dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas da Universidade Federal do Paraná, doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui graduação em jornalismo pela Universidade do Vale do Itajaí e mestrado em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atua principalmente nos seguintes temas: estudos de recepção, ficção seriada, jornalismo especializado, comunicação e relações de gênero e representações sociais. Integrante dos grupos NEFIX e Com21 da UFPR e do OBITEL, Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva. Atuou como coordenadora do PPG-Com da UFPR no período de 2018 a 2020. Atua na agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica da Universidade Federal do Paraná e é bolsista PQ2 do CNPq. Também temos a presença do professor Anderson Lopes da Silva, pesquisador de pós-doutorado na Chulalongkorn University, Faculdade de Artes e Centro da América Latina Estudos Latinos-Americanos, com financiamento do C2F, em Bangkok, na Tailândia. É doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Comunicação, Cultura e Arte pela PUC Paraná, bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Faculdade do Norte Novo de Apucarana. Faz parte da comissão editorial e executiva da Revista Latino-Americana de Ciências, o ALAIC. Foi professor e coordenador da pós-graduação Lato Sensu em Gestão da Comunicação em Mídias Digitais no Centro Universitário SENAC e docente em outros cursos de graduação e pós-graduação da instituição, nas áreas de comunicação, fotografia, cultura, arte e design. É membro do grupo de pesquisa NEFIX, da Federal do Paraná e também do GELIDES, da USP, CNPq. Faz parte da equipe de pesquisadores da Rede Obtel Brasil,
tem interesses de pesquisa nos estudos televisivos e audiovisualidades, ficção seriada, estudos culturais latino-americanos, comunicação intercultural, cultura digital e streaming. E também temos a presença das nossas líderes do grupo de pesquisa Telas, a professora doutora Aline Vaz e a professora doutora Sandra Fischer, do programa de pós-graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná. Olá, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje com a gente, né, o aceite do convite, agradecer a apresentação aqui da Ana, nossa doutoranda bolsista com TP, e eu vou começar realizando a primeira pergunta para os nossos convidados, o Anderson e a Valquíria, pedindo assim, considerando que essa pesquisa, né, que nós vamos discutir aqui hoje, conversar, né, não discutir, conversar, ela integra uma obra lançada pela Rede Obtel Brasil e pedir uma contextualização desse projeto e falar um pouco sobre o processo de escrita do capítulo, né, que ele é coordenado pelas pesquisadoras a Valquíria, que está aqui hoje, a Lourdes Silva, e com os autores, né? Anderson Lopes da Silva, Amanda Generoso, Ana Carolina Maoski, Beatriz Castro, Caroline Kuviatowski, Elisa Maranhos, Felipe da Costa, Gabriele Ferreira, Maíra Silva de Moraes e Regiane Ribeiro. Então, pedir um pouco dessa contextualização, como que se deu, né, esse projeto e esse processo, né, os desdobramentos futuros. Vocês podem falar um pouquinho disso para a gente? Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Eu vou começar pedindo desculpas, né, pela voz horrorosa. Estou numa crise aqui terrível de laringite. Então, vou tentar falar um pouco menos para vocês não ficarem submetidos a essa minha voz horrorosa. Aí o Anderson vai responder a maior parte, eu vou complementando aqui. Nós ingressamos no Obtel Brasil, então, em 2020. Então, essa pesquisa é o nosso debut na rede, né? Nossa primeira pesquisa dentro da rede. Lourdes e eu, a gente já atuava no Obtel, pelo grupo da Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pela Nilda. Então, a gente já vinha de uma década de participação no Obtel. E aí surgiu, então, a possibilidade de ingressarmos, né, como um grupo. E isso se deu, então, a convite da professora Imaculata, no final de 2019, e nós ingressamos oficialmente, então, em 2020, no Obtel, no biênio 2020 e 2021. A Rede Obtel Brasil, ela trabalha com pesquisas bienais, né, então é sempre eleito um tema que vai ser abordado por todas as 10 equipes que compõem o Obtel. E o tema, então, que havia sido definido inicialmente em 2020, porque ainda não tínhamos o universo pandemônico, né, foi a questão da inovação. Então, a grande temática do Obtel é nos processos de inovação na teledramaturgia. E naquele momento a gente já tinha escolhido o Amor de Mãe como nosso objeto empírico para observar esses processos, então, de inovação. Em março de 2020, então, nós e o mundo inteiro, né, fomos atravessados por esse momento terrível que ainda nem terminou, né, que é o contexto da pandemia. E a gente já estava em processo de finalização dos projetos do Obtel. Então, houve uma reorganização de todo o cronograma e a modificação do tema, e o tema passou a ser os processos de inovação ainda, mas no contexto da Covid-19. E aí, então, né, as equipes, elas reorganizaram os projetos, nós também, para passar, então, para um tema que tivesse correlação com o contexto da pandemia. E nós não mudamos de objeto, então, o Amor de Mãe seguiu sendo, né, nossa proposta de estudos. Para a formação do grupo, então, Lourdes e eu, né, fomos fazendo o convite para pessoas dos nossos próprios grupos de pesquisa ou das nossas redes de contato que já tivessem envolvimento com as audiovisualidades, com a teledramaturgia. Obviamente, né, que o Anderson foi nosso primeiro convidado para ingressar nessa jornada, né, de pensar, né, a teledramaturgia brasileira. E aí, inicialmente, o grupo se chamou o FPR Unisa, né, que era a universidade onde Lourdes estava atuando, e ele foi formado a partir, então,
De nós três, como pesquisadores, doutores, né? Então, como pesquisadores, o Anderson é ali em processo de finalização, de modo a coordenar o processo. A Regi, né, que é a líder do grupo Nefix, do qual eu faço parte, também, né, como uma das mediadoras dessa formação. E aí os nossos orientandos, né, de mestrado e doutorado, que de algum modo estavam trabalhando com narrativas audiovisuais, ou especialmente com teledramaturgia, né? Então, os alunos, os discentes, então, mestrandos e doutorandos envolvidos, eles estão justamente por conta de seus objetos, ou do gosto, do interesse, né, em discutir a teledramaturgia nacional. Anders, quiser complementar mais alguma coisa enquanto eu recupero aqui? Quando você bebe uma aguinha, amiga, eu queria agradecer, né, só mesmo reiterar os agradecimentos de Val, a professora Aline, a professora Sandra, e também as nossas colegas que estão nos ajudando aqui com a infra, né, com a parte técnica, e fazer um pequeno registro antes de adentrar na resposta, né, dando continuidade à fala da Valquíria, que é mesmo para registro de uma situação muito complicada que nós vivemos hoje aqui na Tailândia, e eu acredito que todos nós, falo aqui, tomo a liberdade de falar no nome de todos nós, estamos muito solidários com o povo tailandês que está vivendo uma tragédia nacional hoje, né, em relação a um massacre dentro de uma creche que matou mais ou menos 35 pessoas. Então fica aqui a nossa solidariedade ao povo tailandês. Em relação à pergunta de Aline, e, né, com a qual o Val já respondeu muito belamente, eu queria fazer só um acréscimo, que é no processo da nossa escrita, a gente foi observando, né, isso falando mesmo do bastidor da pesquisa, a gente foi observando o quanto que o objeto é rico, complexo, grande, e a gente conseguiu ver que na hora de levar esse material para edição, para chegar no formato final, né, desse capítulo com o qual vocês têm acesso, a gente teve que deixar algumas coisas de fora. Entre essas coisas que a gente deixou de fora, que a gente vai conversar hoje, são as questões dos arquétipos, as questões relacionadas ao melodrama em si, como estrutura, né, passional, sentimental da construção das telenovelas. Então, como um resumo, a gente percebe que nesse processo coletivo, feito a muitas mãos e cabeças, a gente teve um resultado de pesquisa muito interessante, só que mais ainda, quando a gente olha para o nosso bastidor, a gente percebe que a gente tem uma base de dados muito, muito grande. A gente decupou algumas, melhor dizendo, não decupamos cenas, nós transcrevemos diálogos e cenas num nível assim muito, muito grande, né? 12 pessoas trabalhando nessa obra. Então, a gente, quando olha para a base de dados e estava revisitando isso, a gente percebe que a gente não deu conta ainda de falar nem da metade, né, do conteúdo que ali está para a gente poder pensar mais à frente. E que bom que a gente tem essa oportunidade de hoje de poder dar, né, andamento à nossa discussão. Muito obrigada. É um processo muito interessante, muito rico, né? A gente poderia ficar aqui só falando dele. Mas passando para a próxima questão, o capítulo ele parte do seguinte questionamento: como se confrontam e se conformam as tensões entre tradição e inovação na construção narrativa da telenovela das 21 horas? Nessa pesquisa, o melodrama ele é associado à tradição, né? Enquanto a inovação viria reelaborar o gênero. Me corrijam a interpretação, se não for isso. Quais seriam as características mais marcantes, então, né, no que seria considerada uma telenovela com essas características tradicionais do melodrama e com essas características, então, mais inovadoras, né, dessa reelaboração do melodrama pela perspectiva do melodrama? Que eu lembro até, saindo da telenovela, mas indo para o cinema, o Karim Ainuz, né, ele traz essa ressignificação do melodrama no A Vida Invisível, né, no filme. Daí ele até chama de melodrama tropical, né, esses novos códigos, né, que ele traz no filme. E eu achei bem interessante que vocês trazem essa discussão para a telenovela, ali em específico no Amor de Mãe, e pedir um pouquinho, né, para vocês comentarem sobre isso. Olha, obrigado pela sua pergunta em relação a esse ângulo de análise, Aline, porque, antes de tudo, a gente precisa deixar muito claro, né, para a nossa audiência que nos acompanha,
que não necessariamente melodrama seria algo velho, arcaico, datado, nessa leitura de uma ideia de tradicional que seria algo mais, né, lato sensu, comum, né? Não é bem por aí que a gente está falando. E, obviamente, a Aline também não. A Aline fez essa fala para a gente ter essa oportunidade de discutir, né? E quando a gente fala de inovação, pensando no caso específico dessa obra, a gente consegue discutir elementos que sugerem lampejos de inovação, né? Ou os atos de inovação, efeitos de inovação que a gente fala. São só para tentar elaborar a nossa resposta, é preciso pensar que quando a gente discutia o nosso processo metodológico, a gente entendeu que para falar de inovação não fazia sentido para o nosso objeto vir por uma perspectiva de inovação tecnicista, né, de achar que tecnologia e inovação são sinônimos e seria esse o caminho. Para a gente, não. Tanto é que nós fizemos uma problematização, uma tentativa de ajustar visões teóricas a partir de Williams, né, pensando no trabalho dele ao falar das lógicas do dominante, do residual e do emergente, e tentando fazer uma adjunção, não necessariamente um processo de comparação ou de problematização sem ter um critério, né, mais crítico, mas adjunção, numa lógica de que se colocam as coisas conjuntamente, ali juntinhas, mas ainda pode haver alguma fricção entre essas teorias. E na outra, né, no outro polo, tinha Regina Rossetti com as categorias de inovação aplicadas à comunicação, mais por um viés da filosofia, um viés aristotélico. Então, esse é, né, o nosso solo, a nossa base sobre a qual a gente fala dos processos de inovação e tradição. O ponto é, na pergunta da Aline, ela coloca para a gente, então, pela perspectiva do melodrama, como a gente consegue ver essa distinção, se é que ela existe para além de Amor de Mãe, né, entre o tradicional e o inovador? O ponto principal é entender que a telenovela, por natureza, né, e de volta uma natureza melodramática, ela trabalha no registro da tradição, porque ela trabalha com a lógica não só dos arquétipos possíveis de uma narrativa melodramática, mas pelas gramáticas televisuais. Nesse caso em específico, é aquele momento que a gente vê uma obra, né, de uma telenovela e a gente identifica a gramática narrativa, não só no estilo de como é contada essa história, mas como os personagens se conformam, como que os núcleos são construídos, como que os momentos de conflitos, né, desde a geração até a resolução, são feitos de modo que a gente consiga compreender muito mais facilmente. Quer dizer que esses registros são simplistas, maquiavélicos, superficiais, logo eles não vão ser, né, de boa qualidade? Não. Quer dizer que eles são tão qualitativos e de tanta qualidade que após tantos anos seguidos, 70 anos no nosso caso, né, pensando em TV, da forma mais complexa, continua não só tendo um sucesso, mas gerando um processo de engajamento, de identificação, de projeção, ou seja, as pessoas continuam, pelo viés da tradição melodramática, compreendendo todos os códigos. Quando a gente chega no campo da inovação, seria interessante a gente fazer uma comparaçãozinha bem breve com o trabalho de uma pesquisadora argentina chamada Maria Mercedes Borkowski. Existe um livro da Maria Mercedes Borkowski que se chama Telenovela Nueva. E lá ela tenta discutir, né, esses processos de inovação em termos de ritmo narrativo, em termos de diegese, e ela faz algumas comparações entre obras brasileiras e outras obras latino-americanas também. E lá, algo que me soa como uma possível resposta para pensar a pergunta de Aline, é que quando nós falamos de inovação, a gente precisa ver o tempo e o espaço de onde é que se sai essa inovação. Quando a gente olha para a história da teledramaturgia brasileira, a gente vai falar disso mais à frente, quando formos falar das questões naturalistas, realistas, sentimentais das telenovelas, a gente percebe que existiram momentos de inovação, só que esses momentos de inovação, para aquele tempo e espaço, conseguem demarcar um antes e um depois, claro, mas aos poucos, por uma lógica residual do melodrama, tudo que é inovação vai virando norma. Tudo que era inovação no estilo, inovação na narração, inovação dos temas, vai virando uma norma. E ao virar uma norma, não quer necessariamente dizer que se perde a qualidade. Quer se dizer que o melodrama é tão potente a ponto de criar processos de cristalização narrativas, estilísticas ou de outra ordem. Então, hoje não dá para a gente pensar que obras tradicionais, obras inovadoras, são, como a gente poderia dizer, elementos antagônicos.
mas existe um contínuo entre uma ideia do que seria essa tradição melodramática e as possibilidades de inovação. E até só para complementar assim, uma questão de por que a gente escolheu o Amor de Mãe desde o início, quando surgiu o tema inovação, né? Por que a gente já pensou imediatamente nesse objeto? Porque Amor de Mãe já se vendia como uma novela inovadora na nossa leitura, porque desde antes dela iniciar, em 2019, a Manuela Dias, que é a autora, prometia que a novela ia ser muito diferente, porque a novela não ia ter vilão, por exemplo. Ela costumava dizer que vilão seria a vida. E uma das estruturas mais contundentes, né, da base melodramática da telenovela é que ela se estrutura a partir sempre de uma mocinha, de uma vilã, que por conta da disputa de um par romântico, vão constituir todo o enredo da telenovela, né? A telenovela é uma narrativa que se centra nas figuras femininas, são as figuras femininas que movem a história. Não estou dizendo se isso é positivo ou negativo, né? Só que elas são um elemento central. E essa promessa de que não haveria nem protagonista e nem vilã parecia ser um elemento realmente muito inovador. E na primeira fase da novela, a gente até diria que foi, né? Com três mulheres cujas vidas se cruzavam, mas num segundo momento a novela vai cada vez mais perdendo essa característica. E se todos lembrarem, para quem não assistiu, na reta final, quando a gente voltou em 2021, que foi o foco da nossa análise, né? Vale lembrar que a gente analisou só os capítulos inéditos de Amor de Mãe na volta em 2021. A gente fez um olhar para o todo da novela, para olhar a construção das três protagonistas, né? Como que aquelas três personagens se constituíram. A gente olhou para a trajetória inteira das personagens. Mas esse mergulho nas cenas, porque o foco era a pandemia, o foco era a Covid, né? Então a gente olhou só para o retorno, que foi a partir de março de 2021. E ali a gente tem a constituição de uma vilã das mais clássicas, né? Que é o modo como a personagem da Thelma foi se constituir. Então a gente fez muito esse movimento de pensar inovação, né, no que se refere ao processo da narrativa da telenovela como um todo, mas muito especialmente com relação à configuração das personagens protagonistas, né, da Lourdes, da Thelma e da Vitória, né? Nosso olhar foi bem dirigido para as três, para ver a construção arquetípica delas e para ver de que maneira, então, também, né, isso se processava. Então, é interessante que a própria novela se definiu em alguma... Elas não usaram nunca essa expressão. Né? Falando de bastidores também, no começo, né, quando a gente estava redigindo o projeto, a gente fez todo um mapeamento de qual era justamente o processo de repercussão do lançamento da novela, os textos da crítica especializada, os textos, né, de fãs, também um pouco da mobilização, para ver o que estava sendo dito sobre Amor de Mãe. E a gente procurou pelo termo inovação e ele não aparece nem nas falas da produção e nem nas falas dos críticos, né? Então, era algo que a gente também queria ver como que se dá essa apropriação mais, né, da crítica sobre esse termo também, que é, como o Anderson falou, esse é um dos materiais que a gente não explorou ainda, por exemplo, né, daquilo tudo que foi coletado. Exato, só para não perder um fio da meada aqui que a Val trouxe para a gente, esse discurso, mesmo que não usando uma palavra inovadora, mas o discurso de ser algo diferente, né, de uma estrutura mais tradicional, digamos assim, nos fez pensar sobre qual categoria de inovação a gente teria que trabalhar. Então, um dos pontos nossos, né, ao olhar para o trabalho da Regina Rossetti, foi trabalhar com a ideia de inovação substancial, falar da inovação como um elemento em si mesmo, claro, mas um elemento em si mesmo que é materializado por atos de inovação e que se dá a ver, que se visualiza por efeitos de inovação. Então, a gente conseguiu perceber dentro dessa uma nova... Acho que o Anderson travou. Sim, acho que podemos passar para a próxima, Aline, que daí ele retorna. Um tempinho para ele retornar, né? Professora Sandra. Posso fazer ela? Posso então fazer? Sim, aham.
Tá. Bom, é engraçado que eu não estou me vendo. Estou me vendo parada, vocês estão me vendo? Você tá parada, mas o áudio a gente consegue ouvir. Olha, então tá bom. Bom, sobre o apoio metodológico, Val, Anderson, bom, em primeiro lugar eu queria dar oi, desculpa, e dizer que é uma satisfação ter vocês aqui conosco e ter a oportunidade de discutir. Esse trabalho de vocês, todo ele, vai muito ao encontro do trabalho que a professora Aline Vaz e eu estamos tentando desenvolver a respeito da questão telenovela e especificamente a respeito de Amor de Mãe, né? Então, a gente conversa em muitos aspectos e em outros nem tanto, por isso essa discussão ela se faz muito pertinente e preciosa mesmo. Né? Bom, em relação ao apoio metodológico, vocês dizem operacionalizar o método da análise de imagens em movimento na observação das emergências preliminares e inovação substancial, como o Anderson acabou de falar, né? Como representantes dos processos dinâmicos de inovação, a partir da compreensão das personagens em suas dimensões verbo-visuais. Há uma nota advertindo que, devido à restrição de espaço do capítulo, não seria discutido o processo analítico da construção arquetípica do trio protagonista, porque, ao final e ao cabo, a gente acaba tendo um trio protagonista, né, ali, como a Val mencionou há pouco. Será que vocês poderiam trazer alguns pontos dessa discussão, por favor, aqui para nós? Sim, a gente sofreu com aquilo que é o sofrimento de todo pesquisador, né? Para os alunos que estão nos assistindo, todo mundo, que é o sofrimento do limite de caracteres. Então, o capítulo do livro do Obtel, ele tinha um limite, né, de 40.000 caracteres. E a gente acabou por priorizar, então, a questão da temática da Covid, né? Como que a Covid foi inserida dentro da trama e como que essa inserção ela evidencia ou não esses elementos de inovação. Mas para chegar nisso, né, tem todo um outro processo em que nós fizemos uma análise de toda a trajetória das 3 protagonistas que estão aqui, e nós assim as chamamos também, né? Embora tivesse sido dito que não haveria, mas ficava claro que as 3 eram as protagonistas. Era em torno delas que a narrativa girava, né? Então, aplicando o processo da Diane Rose, lá da análise de imagem e movimento, a gente fez a transcrição verbo-visual de todos os capítulos da segunda fase, que a gente chama, né? De quando voltaram os capítulos inéditos. Dessa segunda fase, a partir de março de 2021, são 23 capítulos inéditos apenas, né? Amor de Mãe foi super encurtada, né? Ela teria quase 200 capítulos, como é o procedimento da novela das 9, a média de capítulos hoje de uma novela das 21 é de 180 capítulos, 170. Amor de Mãe, né, ela ficou bastante curta, né? Ela precisou ser encurtada pelo processo do impacto da pandemia. E esse detalhamento metodológico, né, de transcrição de todos os elementos verbais e visuais em relação à pandemia, a gente fez desses 23 capítulos inéditos. Do conjunto da obra toda, a gente analisou as trajetórias das 3, a partir da noção de arquétipos em que nós correlacionamos os arquétipos do cinema de lágrimas, como chamou Silvio Orozco, né, quando analisou o cinema melodramático da América Latina. Então, a Silvio Orozco vai propor lá uma tipologia arquetípica que estrutura o gênero melodramático no cinema. A gente faz essa adaptação, essa adequação para pensar a telenovela, então o arquétipo da mãe, da irmã, da amada, da má, né? Então, os arquétipos que geram o melodrama como um todo. E como a novela se centrava na temática da maternidade, ela se chama Amor de Mãe, afinal de contas, né? Só um minutinho, gente. A gente correlacionou, então, esses arquétipos da Silvia Orozco com a proposição, uma tipologia de arquétipos de uma pesquisadora peruana, a Juliana Iturri, Cassandra Iturri, que faz uma análise justamente da construção de arquétipos de maternidade na teledramaturgia da América Latina. E aí, então, ela vai se concentrar exclusivamente na figura da mãe e né, um processo de detalhamento dessa construção arquetípica. Só para dar um exemplo, nós entendemos, ao final da análise, que a Lourdes, né, que é a personagem da Regina Casé, ela é uma forte evidência
da chamada Mãe Mariana, que é uma referência a Maria, né? Então, é aquela mãe que vai fazer todos os sacrifícios possíveis e imagináveis em prol do filho ou dos filhos, que vai abrir mão da sua própria vida, que vai abdicar de sua própria existência, é aquela mãe que vai se doar total, né, completamente à questão dos filhos. Então, esse foi um movimento importante para a gente pensar as correlações entre os elementos de permanência ou, né, de elementos residuais do tradicional, a partir das categorias do Raymond Williams, né, e quais eram os movimentos, se é que eles aconteciam, de inovação substancial em relação àquilo que é o elemento fundamental de uma telenovela, que é o arquétipo da sua protagonista, né, do que seria a mocinha. Então, a gente vai fazer um exaustivo detalhamento das três, e isso não coube, né, no capítulo. A gente fez um primeiro movimento de falar Chegou sobre em isso. material final, né? A gente fez um pequeno movimento sobre isso num artigo desenvolvido pela Beatriz, pela Gabi, e agora me foge a memória quem foi a terceira pessoa, que horror, que vergonha, e pela Carol. Elas fizeram um texto para o Intercom de 2021, destacando especificamente a questão dos arquétipos das três personagens, mas olhando exclusivamente para o arquétipo, sem fazer essa discussão sobre os elementos de inovação. E a gente está trabalhando num artigo agora, então, né, em conjunto com Carol, com Bia e com Gabi, justamente para fazer aquilo que não foi possível fazer dentro do capítulo do livro. Num primeiro momento, quando a gente fez o relatório da pesquisa, né, que tinha lá mais de 70 páginas, sei lá, esse processo está mais detalhado, analisado, mas como não havia espaço para o capítulo, a gente optou por centralizar na Covid, que era o tema do biênio, né? Mas a gente fez uma análise de cada uma das três, dos elementos em comum e dos distantes, né? E aí a gente observou, a partir da Diane Rose, então, quais eram os elementos visuais. Por exemplo, aqui nessa imagem que o pessoal está vendo, né? O que do próprio figurino das três reafirmava ou rompia com construções arquetípicas, né? Elementos também relacionados aos papéis sociais que elas desempenhavam. Então, por exemplo, no começo, a trajetória de Vitória é muito centrada na questão profissional, ela é uma advogada de sucesso e tudo mais. Aos poucos, porém, Vitória vai, né, configurando uma representação bastante comum, assim, de alguém que vive muito mais em função de um par, de um outro ser, né, masculino, nesse caso, e que vai abandonando esse protagonismo em termos de uma mulher autônoma, independente e tal. Que é como a gente vai vendo, assim, os fluxos de manutenção, mas também de inovação. Ander, conseguiu voltar? Não sei se você quer complementar. É sobre a questão dos... Conseguem me ouvir? Sim. Então, só para finalizar esse momento, a gente poder partir para a próxima pergunta, um ponto curioso também é ver como foi necessário, ainda que a gente não pôde colocar isso dentro do trabalho final, mas como foi necessário esse primeiro olhar para as três protagonistas, porque a gente conseguiu ver não só, né, no arco dramático específico dessa segunda parte da retomada, mas como desde do primeiro momento, teve a pausa, né, esse hiato, e nessa volta, como essas personagens foram remodeladas. Isso que a Val fala da Vitória é muito, muito nítido, né? Quando ela chega nessa segunda etapa, ela praticamente perde quase todas as suas funções narrativas em termos de importância de um trio protagonístico, né? Então esse é um dado que é interessante observar sobre como os arquétipos dizem muito mais do que só como a personagem é feita, mas como ela interage com outras personagens da trama. Muito obrigada. Vocês me ouvem agora? Sandra, tá, sim. Desculpa, Aline, eu te interrompi. Bom, essas lives acabam sendo uma sucessão de pedidos de desculpas, né? Desculpem, nós tiramos a câmera porque eu estou estática, não sei porquê. Talvez a minha conexão é boa, mas talvez seja porque eu estou com o laptop, o iPad e o iPhone ligado, tudo junto aqui. Então, pode ser isso. Obrigada, Valquíria, obrigada, Anderson, desculpa ter te interrompido, Aline. Eu tenho mais duas perguntas, e vocês fiquem à vontade para responder ou deixar de fazê-lo, como quiserem, tá? Val Yang,
Anderson, eu queria entender um pouquinho, porque foi algo que a gente não pensou da mesma maneira, né? Como é que você... como é que vocês chegam à conclusão que a pandemia se constitui como uma personagem dentro da trama de Amor de Mãe, a partir do segundo momento, é claro, né? Em princípio, nós consideramos que a pandemia seria um pano de fundo, um elemento muito importante, claro, mas um pano de fundo determinante, mais um pano de fundo constituinte do universo das personagens. Enquanto, pelo que a gente leu, vocês entendem que a pandemia se constitui como uma personagem. Então, é sobre isso que a gente gostaria, por favor, de ouvir um pouquinho de vocês, pode ser? Pode ser. Val, você quer começar? Acho que você começa e eu complemento, que Perfeito. Eu também estou aqui usando a minha câmera fechada, porque minha conexão caiu, e eu estou usando, inclusive, meus dados aqui de 4G. Então, tomara que agora não caia. Em relação à sua fala, Sandra, fiquei pensando aqui comigo. Quando a gente analisou lá no início sobre qual seria o nosso recorte analítico para falar mesmo da pandemia, veio essa questão. Não seria a pandemia um pano de fundo, né, sobre o qual se passam as narrativas ou são gerados os conflitos, etc. e tal? De certa forma, sim, é isso que a gente está chamando de tema transversal, quando a gente percebe a pandemia, né, não só atravessando os núcleos principais, mas ela está na trama porque ela estava aqui também na vida, né, não estava na vida de um ou de outro, ainda que ela recortasse as nossas vidas de maneiras distintas, mas ela estava presente em todo mundo. Porém, quando a gente observa, coloca essa lente de pensar a pandemia como um personagem, e essa é uma ideia, né, bem específica que surgiu, a gente precisa dar esse crédito a Lourdes, né, a nossa amiga, colega também de escrita, foi a partir dela que a gente começou a vislumbrar essa possibilidade de leitura. A gente entende a pandemia num nível actancial, no sentido de que ela não é necessariamente só, né, um espaço ou um elemento, obviamente muito importante, sobre o qual os conflitos se passam, mas que ela gera conflito, ela faz a narrativa andar. Então, dentro de uma perspectiva actancial, a gente entende que essa personagem, pandemia, ela é espectral, né? Não necessariamente ela é visível no sentido de um ser antropomorfizado, a gente percebe ela em outros elementos visuais, imagéticos, sonoros, que não são só, por exemplo, o uso da máscara, ou a recorrência, né, a todo momento a tirar o sapato quando entra dentro de casa, ou passa um álcool em gel, mas é um pouco mais do que isso. Diz respeito, por exemplo, ao corpo em cena. Como que a pandemia, enquanto uma personagem, altera a relação de outros personagens num processo que a gente chama, a gente não pode colocar no trabalho, tem a ver com a lógica do excesso corporal, ou do excesso afetivo. Desses corpos que, nas telenovelas, né, é necessário não somente ter o abraço, o beijo, a interação corporal, mas que a gente consegue... Cortou? Não, entendi. Perdão. Isso, e a gente consegue perceber nesse nível actancial a pandemia não só como um elemento, né, passivamente constituinte desse universo diegético, mas que, de modo ativo, gera conflito, gera outros, né, microplots aqui e acolá, e, inclusive, ela é preponderante, por exemplo, quando a gente analisa as desculpas com as quais, né, Thelma tenta dar para sair, para ir visitar o cativeiro de Lourdes, ou propriamente a ideia da Lourdes está retirada, está isolada de cena, mais um elemento que é reforçado não só por um pano de fundo, mas por um personagem espectral que faz com que esse elemento do roteiro tenha que ser, né, colocado ali em cena, que ela tem que sair desse ambiente do doméstico e ir para o ambiente da reclusão, mas uma reclusão, né, forçada. Quer complementar, Val? Fique à vontade. E tem um aspecto que também a gente não consegue discutir muito no texto, que tem a ver com desculpa, gente, com a dimensão visual, que é o impacto que um determinado cenário da novela tem sobre a narrativa da novela nesse segundo momento. Vocês devem lembrar, eu acho até que estava nas imagens aqui, não lembro agora, que é a imagem daquele viaduto, né?
aquela é uma imagem cenográfica, não é fato, né? Mas assim, ela remete a vários viadutos. E esse cenário, que era bem marcante na novela como um todo, né, que é onde ela se passa, ele se torna muito recorrente nesses 23 capítulos finais. E a gente não fez essa discussão porque a gente não estava olhando muito para elementos estéticos da construção da narrativa visual, embora na Diane Rose, né, a gente trabalha com o verbo visual, mas é o visual muito mais num sentido mais descritivo dos elementos que vão ajudar a constituir as personagens. Mas, de qualquer maneira, né, essa cena ou esse elemento, ele é uma representação visual desse personagem espectral, como o Anderson falou, que é a pandemia, e entra dentro da gramática teledramatúrgica, como o Anderson falou, né? A partir do momento em que essa cena se repete, nós, espectadores, imediatamente já sabemos que ali está a pandemia, entre aspas, porque essa é uma imagem marcante do momento real, né, vivido por todos nós. E lembrando que a novela das 21 é a novela que a gente chamou lá, então, de naturalista, seguindo a definição de Maculata, né? Que é a narrativa da teledramaturgia que tem o pé fincado mais contundentemente na realidade. Tanto é que não tinha como Amor de Mãe simplesmente não falar da pandemia. Ela ia romper com a gramática dramatúrgica da novela das 21, porque a novela das 7, por exemplo, optou por... A pandemia não aconteceu nessa época, a novela se passa em outro momento. A das 9... ela não teria como abrir mão disso, porque ela se passava exatamente no momento em que nós estávamos vivendo. E ela tem esse pacto com o espectador, de que ela é uma ficção, mas ela é uma ficção com seus pés entranhados na nossa realidade. A título de curiosidade, numa pesquisa paralela que eu estou fazendo, de ver como foi a percepção do público pelo Twitter em relação ao Amor de Mãe, esse foi o motivo da maior decepção do público com o Amor de Mãe, na retomada. De um modo geral, o público vai considerar que a novela caiu em termos de qualidade de narrativa, e muitas dessas pessoas, a gente está analisando 400 mil tweets, enfim, é um movimento inicial ainda, mas tem mais de 20 mil citando literalmente, né, pandemia ou Covid, que esse elemento prejudicou a narrativa. No sentido de que as pessoas, dessa vez, não queriam ver a realidade. Bom, muito obrigada, Val, obrigada, Anderson. Sim, vocês têm razão. O trabalho que a gente vem desenvolvendo, ele é mais nessa perspectiva de tratar os elementos estéticos mesmo da narrativa, né? Então, essa sua resposta nos ajuda. Eu agora ia perguntar sobre a questão do naturalismo e o que é que seria exatamente, nesse caso, para vocês, naturalismo, né? Porque é um pouquinho diferente, me parece, do que a gente entende por naturalismo na literatura, mas você já mencionou claramente aqui, e também para os nossos alunos, né, que eventualmente estão nos assistindo, entender. É naturalista no sentido do que a professora Maria Imaculata trata a questão naturalismo na telenovela, né? Então, eu vou deixar essas e vou perguntar um outro aspecto aqui. Desde o início de Amor de Mãe, a novela colocou em tela diversos temas sociais: tráfico de criança, ataque ao ecossistema, violência contra a mulher, racismo, comércio de drogas, corrupção generalizada. Acho que só não colocou etarismo, porque o resto ela colocou, né? Logo, e principalmente devido às circunstâncias, né, seria muito contraditório não trazer o tema da pandemia à narrativa, né? Fosse como uma personagem, como vocês colocaram, ou fosse como pano de fundo, como um pano de fundo bastante importante, né? Mas pano de fundo, como a gente inicialmente entendeu. Então, quer dizer, ela teria que aparecer de qualquer maneira, e é interessante olhar como os espectadores reagiram, né? Tipo, não queríamos isso agora, quer dizer, a gente queria esquecer que estamos e ainda estamos, né, vivendo resquícios. Para ser positivo, vamos dizer resquício, né? Porque ainda estamos nessa confusão, nesse horror. Principalmente aqui no nosso país, né? Que fez tanta confusão com vacina e tudo mais, graças a sabemos o quê, né? Bom,
Então, eu queria perguntar, por favor, como é que vocês pensam a característica documentarizante nas telenovelas que podem funcionar, esse é a nossa hipótese, né, como campo do sintoma da sociedade que ali na telenovela pode se reconhecer, se identificar ou mesmo se estranhar, no sentido de Freud, né, proveniente de o estranhamento seria proveniente de algo familiar que foi abafado, reprimido. Então, retomando, como é que vocês pensam a característica documentarizante nas telenovelas que podem funcionar como campo do sintoma da sociedade que nelas tem a oportunidade de se reconhecer, se identificar ou se estranhar? Se é que vocês concordam com isso também, né? Obrigada, é isso. Perfeito. Sandra, eu acho que a gente pode começar a pensar. Primeiro, vocês continuam me ouvindo, gente? Perdão por fazer essa pergunta, mas é porque às vezes pode ser que eu esteja fora. Ótimo, obrigado. Em relação à sua pergunta, sabe o que me surgiu aqui na memória quando eu estava te ouvindo? Em 94, aliás, em 93, na extinta Rede Manchete, surgiu uma telenovela chamada Guerra Sem Fim. Essa telenovela, na época, ela foi, né, compreendida como, é interessante essa categoria que foi criada, novela-reportagem. O que era, né, a perspectiva ali de inovação, já que a gente está falando desse assunto, não só em termos narrativos, mas a gente também pode fazer uma abertura para pensar elementos estéticos. A inovação era que essa novela teria um tom documentarizante, não só no uso de uma imagem mais nervosa, mais tremida, sem ser aquela lógica de corta, né, sabe, ângulo contra ângulo, sem ser essa perspectiva mais tradicional, mostrando como o Comando Vermelho estava agindo no Rio de Janeiro daquele período. Então, assim, é uma novela que falava muito mesmo de violência, trazia uma possibilidade de compreensão entre dramaturgia e jornalismo, até porque os personagens principais também tinham essa questão de fazer, né, uma metalinguagem, um telejornal, de como essa narrativa era falada. E um ponto muito, não sei se a gente pode falar problemático, mas enfim, que é um sintoma, é que justamente foi muito mal recebida pelo público essa obra. E um dos pontos que a gente pode pensar, né, nessa lógica de estranhamento, né, pensando bem mesmo no campo freudiano do Heimlich, como esse estranhamento tem a ver com o familiar, é possível se aventar a hipótese que aquele tom documentarizante, a primeira coisa, quebra com as nossas gramáticas televisuais até de então, né, de falar de uma teledramaturgia, ainda que seja realista, naturalista, mas que não tem essa câmera o tempo inteiro nervosa, que não tem essa linguagem quase teledramatúrgica, telejornalística misturada, mas um ponto essa quebra, esse tom documentarizante, forçava as pessoas a, num momento possível de prazer, né, imagine, gente, essa obra, ela entrou no lugar de uma outra obra que seria o Marajá, uma obra que foi censurada e que nunca foi ao ar. E as pessoas estavam vindo ainda numa esteira, né, pensando em telenovelas da Manchete, que tentavam fazer frente às obras da Globo, falando, sim, de temas sociais, mas também de temas muito mais voltados para o idílico, né, para o bucólico, inclusive quando a gente olha, por exemplo, Pantanal. Então, essa perspectiva de um tom documentarizante lá nessa novela nos faz pensar que ainda hoje a gente não teve uma outra obra per se específica como foi aquela, com esse tom documentarizante quase jornalístico, porque talvez, quando a gente olha para esse tipo de produção, não necessariamente a gente consegue identificar gramáticas do gênero telenovela. Isso seria um ponto. O outro é que quando a gente fala, né, desses elementos que são, né, pensar que isso é algo intrínseco do gênero na telenovela, pensar o naturalismo, eu acho bem importante que a gente fale para os nossos alunos, para os nossos espectadores que estão acompanhando a gente, que quando a gente olha para essa lente de análise, né, a partir de Immaculata, a gente percebe que na nossa história existiu um primeiro momento chamado de telenovela sentimentalista. Isso vai dos anos 50 a 67, mais ou menos. Obras bem calcadas, não só num nível de romance ou de sentimental, bem assim, exagerado de um ponto de vista, porque seguiam, inclusive, roteiros feitos por pessoas que não eram brasileiras, né, que não tinham a ver com a nossa realidade, até chegar no momento que seria um momento realista, e a gente tem esse ponto de virada mesmo, entre 68 e 67, quando a gente olha para a obra
do Beto Rockefeller, e que vai mais ou menos até os anos 90. Só que quando chega os anos 90, a gente percebe que o tom Anderson quando a gente chega no final dos anos 80, digamos 88, a gente vê que o processo de pedagogização de questões sociais se torna explícito. E aí que a gente vê, por exemplo, o Vale Tudo, né? Não tendo necessariamente um tom documentarizante, mas tendo esse tom naturalista que fala dos problemas sociais de um modo muito mais aberto. Ainda que esteja dentro do nível do entretenimento, fala de uma perspectiva de crítica social, né? Eu sumi? Não, agora você voltou. Alô, Eu acho estão que me ouvindo? só, enquanto o Ander volta, por isso que eu reforço que Amor de Mãe não teria como não tratar da pandemia, como Sandra também colocou, justamente porque, né, já era uma característica da própria trama, trabalhar com as temáticas sociais em emergência do momento, e não poderia, né, deixar de fora aquilo que assolava o país, o mundo, de uma forma significativa. Só que isso gerou, né, um problema, uma dificuldade narrativa, que foi a telenovela ter que lidar com um acontecimento que estava em curso. E a telenovela ela foi sendo retomada no final ali de 2020. E nós tínhamos no segundo semestre, né, 2020, mas nós tínhamos muitas dúvidas, muitas questões em aberto relacionadas à Covid. E aí eu só queria destacar um ponto que, quando Amor de Mãe volta, em março de 2021, nós estávamos vivendo o pior momento da pandemia no Brasil, se vocês lembram. Isso, exatamente. Da mais alta curva de casos e mortes. Nós estávamos vivendo a nossa maior tragédia. E a novela veio com um tom otimista. A novela dizia que quem já tinha pego Covid não precisava se preocupar, não ia pegar de novo. E a novela terminou, né, com uma ideia que é própria da narrativa, de otimismo, de que nós tínhamos superado, nós tínhamos sido pessoas melhores depois da pandemia. Está provado que não, né? Nada disso aconteceu, né? Nada disso aconteceu. Então, apesar da importância significativa e da impossibilidade da pandemia não entrar na narrativa, e dela ter tido mérito, sem dúvida, né, de ajudar a chamar a atenção, eles tiveram que inserir muitos trechos de texto, pedindo desculpas, olha, quando foi gravado não era isso, mas tá. E esses erros foram muito criticados pelas audiências. Citei o caso do Twitter porque é onde eu estou olhando, mas não foi só lá. Foi criticado pela crítica especializada em vários contextos, os vários erros cometidos na abordagem da própria pandemia, mas, acima de tudo, a gente estava vivendo um momento muito ruim, e emocionalmente, e com muitas perdas, e, nesse caso, as pessoas não se importariam com uma quebra no pacto, e que a pandemia talvez não tivesse entrado, porque elas não queriam ver a tragédia que elas já estavam vendo no seu dia a dia, nas suas vidas, também expressas na telenovela. Mas se a novela faz isso, ela rompe, né, com o seu pacto dramatúrgico. Então, ali gerou uma pequena tensão, não tem muito como medir, porque foram poucos capítulos, e porque a gente ainda não tem, né, tantos estudos assim já realizados, para entender quais foram essas efetivas produções de sentido relacionado a esse contexto. Mas esse viés realista, naturalista, que é a marca, no caso específico de Amor de Mãe, acabou trazendo, né, um pouco de um desafeto em relação à telenovela. E são muitos os comentários da crítica especializada, por exemplo, de que ela perdeu qualidade narrativa também. Não é um olhar exclusivo para a questão da pandemia, assim, né, tipo, tudo degringolou porque inseriu a pandemia. Não, há uma série de cobranças de que pode ter havido os produtores, diretores, a autora, sem dúvida foram tão impactados quanto qualquer um de nós, né? Mas de que se sente que há um desequilíbrio narrativo entre a novela antes da pandemia e a novela já na retomada, né? Já com o impacto da pandemia, no que se refere
a trajetória das personagens, a linha de argumentação, né? Mas também esse processo, que é um pouco mais complexo, claro, que a gente não está nem afirmando aqui, porque não foi o foco do capítulo, né? Mas de percepções que a gente teve da novela, de que talvez ali pudesse ter rompido o pacto realista-naturalista. É interessante olhar isso. Desculpa, Anderson, pode falar. Imagina, por favor, continua, Sandra, perdão. Eu ia dizer assim, que é interessante olhar isso, porque dá um projeto de pesquisa e tanto, né? Como é que isso se deu? Porque ali, não só você rompe esse pacto com o dito realismo, dito naturalismo na telenovela, como você vê que ali parece que as pessoas queriam a ficção mesmo, né? E é interessante pensar também que efetivamente houve sim não sei se dá para dizer a narrativa ficou prejudicada, sem dúvida nenhuma. Você é sensível. Se você olhar a novela no primeiro momento e no segundo, a narrativa ela não deu explicações. Crianças sumiram subitamente, né? Desapareceram no nada. E uma série de ganchos ficaram pendurados mesmo, sozinhos ali, sem nada, né? Então, é muito interessante. Agora, para a gente olhar, né, como essa pandemia bagunçou tudo e ainda continuamos vivendo os efeitos disso, né? É muito interessante pensar como isso se dá de todos os aspectos da nossa vida, né? Nos ficcionais, nos não ficcionais, enfim, tudo. Desculpe, Anderson, diga. Só para complementar, uma coisa que nos marcou, né, de volta, como o Val colocou muito bem, a perspectiva estética, né, talvez nesse momento da nossa análise ela ficou no segundo plano, a gente estava numa perspectiva mais narrativa, ainda que a gente falasse das dimensões estéticas verbo-visuais, mas algo do vazio, né, dessas cenas, desses espaços do vazio, desses espaços até grandiloquentes, quando eles falam da pandemia como um personagem, para nossa perspectiva, ou se a gente lê por outra perspectiva, como a que vocês apresentaram como um pano de fundo, é interessante ver como esse vazio, ele produz um efeito de sentido de volta, ainda no campo da percepção, que ele é bem raro quando a gente analisa telenovelas, ainda que sejam telenovelas das 9, que tenham uma premissa, né, que se entende como inovador e tal, porque a ideia de vazio, não só no vazio do espaço, mas também em algum momento um vazio sonoro, né, a não ter uma música incidental que acompanhe, isso é muito pouco praticado nas telenovelas. E quando a gente olha esse tipo de angulação, esse tipo de movimento de câmera, como a gente percebe, né, que é construído esse espaço cada vez maior, né, nesse plano que vai se abrindo, que vai se distanciando, a gente pode dizer, né, metalinguisticamente, né, de um propósito de percepção, que aqui, numa dimensão estética, a gente vê que o vazio é uma inovação dessa obra em específico. Pode ser uma inovação em outras obras? Não sei, a gente vai ter que estudar, né? Mas o vazio, ele é significante aqui pra gente, muito. Particularmente, Amor de Mãe é um caso muito especial mesmo, assim como aquela outra, É um Lugar ao Sol, também vem a ser, entendo, um caso bastante especial de a gente olhar, né? E voltando à questão da pandemia, como pano de fundo, como protagonista, porque, desculpa ficar falando do nosso trabalho também, mas é que isso é uma conversa que acho que, né, uma coisa de retalho que a gente vai construindo e contribuindo para as pesquisas, espera-se, de todos os lados, né? Que quando a nossa preocupação com elementos estéticos, alguns elementos, não digo todos os elementos, mas com alguns elementos estéticos, né, foi tanta que a gente efetivamente talvez tenha dado à pandemia uma dimensão que devesse ter sido mais bem colocada, porque num dos trabalhos, um parecerista cobrou isso, e nos pareceu efetivamente que ele também teria entendido a pandemia como determinante, como uma personagem mesmo. Não foi assim que o parecerista se expressou, mas trocando em miúdos dá para dizer isso, né? Então, isso serve para a gente pensar assim, com a multiplicidade de ângulos
claro, todo objeto ele pode ser tratado a partir de uma multiplicidade de ângulos, né? Mas alguns objetos complexificam esta multiplicidade, né? Por onde podem ser abordados. Mas eu agradeço, então, a vocês dois. Vamos passar para a questão da professora Aline? Bom, primeiramente, eu gostaria de lembrar a todos e todas que estão assistindo aqui a nossa transmissão, que esse capítulo que nós estamos aqui conversando sobre ele hoje, ele tá, o link para acesso dele está disponível aqui na descrição do vídeo. Então, né, quem ainda não leu, pode ler agora depois dessa conversa. E a lista de presença também está fixada na descrição aqui do vídeo. Para a gente, a nossa última questão aqui, então, eu gostaria de trazer a questão, voltar nesses aspectos da inovação e pensar, né, que muitos deles foram dados, impostos pela pandemia, e agora com as mudanças, né, da pandemia também, muitos vão ser, não sei se vão continuar. E vocês entendem, então, que esses aspectos, eles estariam sendo reelaborados nas atuais novelas em produção, estão sendo deixados de lado, ou, né, ressignificados. Vocês estão olhando para isso e como, né? Como está sendo essa observação em questão desses aspectos da inovação que foram trazidos pela pandemia? Uma marca para a gente que é muito importante, e eu queria agradecer a fala da Sandra, que é isso mesmo, essa nossa conversa, essa nossa postura, é de um objeto muito complexo, né, que pode ser analisado sob diversos ângulos, mas que se complexifica justamente por isso, né, porque é um objeto que tem tanto a falar, que a gente olha para determinado ângulo e talvez não dê atenção para outro, e vice-versa. Por isso que é a beleza de ter várias pesquisas falando de um mesmo objeto, para a gente entender de uma maneira mais conjuntural, né. Em relação à sua pergunta, uma coisa que nos tem chamado a atenção é a possibilidade de usar metodologicamente a nossa esquematização teórico-metodológica, digamos assim, como leitura de outras obras que não necessariamente falam de pandemia, mas que podem ser discutidas, né, sob esse registro da inovação. Por quê? Nós não estamos analisando outras obras, nesse momento, pelo menos não enquanto grupo, né, se elas trabalham ou não trabalham, né, de volta com inovações estéticas, inovações narrativas, etc. e tal. Mas um ponto que a gente pode discutir, que de certa forma ficou, ainda que a gente possa dizer da fadiga do Zoom, né, da fadiga do virtual, são as salas de roteiros que cada vez mais têm se tornado virtualizadas. Isso é interessante, não só para a telenovela, mas para a série, para outras obras, o quanto dos espaços virtuais, né, tomou conta das salas de roteiro. Não só porque as pessoas realmente estão nas suas casas, estão fazendo outras coisas, mas por uma praticidade de ideias e de organização do fluxo de ideias que, de certa forma, tem, com muitas aspas, contaminado o ambiente. É possível ainda a gente olhar, né, para ver o que é que fica disso tudo, o quanto, de volta, para a gente amarrar a nossa fala, essas inovações precisam ser lidas não só num tempo e espaço específico, mas num gênero, que, segundo, né, a Motter, Maria de Lourdes Motter, é uma telenovela como registro do tempo histórico, como registro de memória, né? Então, possivelmente, e a gente quer acreditar muito nisso, essa obra ela é muito sui generis, não só do ponto de vista temático, mas de como essas inovações, de volta, viraram atos de inovação materializados na história e ganharam efeitos de inovação visualizados, né, nesses códigos visuais, nos códigos da vestimenta, na forma como, por exemplo, eles tiveram que usar acrílicos para os personagens ficarem conversando uns com os outros, estratégias de câmera para mostrar um personagem muito longe um do outro, num ambiente e a pessoa no outro, coisas que não eram usuais, né? Mas, de todo modo, um ponto que tem nos chamado a atenção, que nos leva a desdobramentos, é que nós estamos, nesse momento, na produção de 2 capítulos, né, de livros internacionais. Um deles discute justamente processos de maternidade, representações de maternidade na cultura de tela. É um livro que vai sair em 2024, um capítulo deste livro, melhor dizendo.
E o outro fala justamente, né, desses processos de representação de partos nas telenovelas, ou na cultura audiovisual como um todo. E a gente também tem um capítulo dentro dessa obra. E algo que a gente tem percebido nas nossas discussões ainda prévias é como que essa inovação demarcou aquele produto a ponto de a gente ver que não dava para descolar, por exemplo, não só a forma como as pessoas tinham que falar umas com as outras por meio de celular, né? O registro de ter que criar na tela 4 telinhas das pessoas conversando umas com as outras. Isso tudo é muito específico, sim, desse momento, mas nessa telenovela é algo que chama a atenção como que os personagens ou ora ganham mais proeminência, ora perdem completamente a sua importância, que é o caso da Vitória, né? E quando a gente olha para o caso da Thelma e da Lourdes, a importância delas é tamanha que se a gente tivesse que tirar Vitória dessa segunda fase, a gente poderia tirar e ela continuaria igual. Então esse é um ponto de pensar o quanto que essa inovação se dá em termos tecnológicos, em termos de salas de roteiro, leituras de texto, inclusive, que são feitas por atores virtualmente, e o quanto disso ficou numa espécie de cápsula do tempo, nesse registro do tempo presente, somente naquela obra, e que não prossegue com outras materialidades que a gente pode avaliar no futuro. A Vitória, as crianças da Vitória, inclusive, sumiram na trama, né? Completo, sem explicação nenhuma. Né? Elas podiam ter ido, sei lá, mas que nem isso dava para fazer, porque, por exemplo, como é que elas iam dizer que as crianças foram para um intercâmbio internacional na Conchinchina, por exemplo, né? Não tinha como, não se podia viajar. Então, realmente, fica um caso muito sui generis, né? Sim, aí acabaram tendo que inventar aquele plot, né? Da mãe biológica que aparece. Isso mesmo. Tem razão. Tem um outro drama, né? Eu acho que tem um ponto legal também para pensar. A gente está tentando fazer esse movimento, como o Anderson falou, de pensar essa configuração metodológica que a gente fez para Amor de Mãe, na adjunção, então, entre Williams e Rossetti, né? E, nesse caso, também atravessado pela discussão da constituição arquetípica que faz o melodrama. E aí, nosso objeto atual no biênio, né, do Obtel, que é agora 2022-23, é a novela Pantanal, né? Então, os 10 grupos vão trabalhar com Pantanal, entendendo o Pantanal como um media event, como algo que se tornou maior do que podia se imaginar. E aí já tem umas coisas interessantes, a gente ainda não tem um recorte específico da nossa análise, mas veja, Pantanal, ela retoma totalmente uma estrutura melodramática clássica. Uhum. E ela é um fenômeno, ela é um sucesso. Então, às vezes, a dissonância, né, entre o que a gente vai chamar de movimentos de inovação e o sucesso dessa narrativa junto às audiências, porque talvez a única coisa que possa ter de inovação em Pantanal, e eu nem diria que é inovação, porque Velho Chico já tinha feito isso, e Amor de Mãe também já fez um pouco, é no investimento de uma linguagem mais cinematográfica, né, de uma linguagem audiovisual mais cinematográfica, embora isso seja um ponto de destaque pelas pessoas, não é em torno disso que giram as discussões sobre o sucesso de Pantanal. E Pantanal é um fenômeno porque retomou a audiência jovem. Isso quer dizer, pegou todos os públicos, né, Val? Exato. Então, veja, né, às vezes a gente vai chegar, não sei, né, se a gente for continuar adotando esse modelo, pensar outras narrativas, talvez a gente constate que a inovação não faz tanto sucesso assim, junto à audiência. Sim. Assim como a gente falou há pouco, que as pessoas parecem que queriam a ficção mesmo, né? Quer dizer, não tem pandemia aqui. Aliás, se a gente for pensar no realismo fantástico, vejam, há uma suspensão da descrença total. A gente... O velho do Rio, o velho do Rio sumido na fotografia, né? A sucuri, o velho que vira sucuri, e tudo isso está muito bem aceito, né? É quase como se a gente quisesse mesmo o conto de fadas, sim, mal comparando, tal como é o conto de fadas. Não estamos falando aqui, né, do Oscar Wilde, no aniversário da Infanta, por exemplo, não, a gente quer o conto de fadas mesmo, aquele em que tem a princesa, o príncipe que vira abóbora, e tudo mais. Enfim, o que nos fascina na pesquisa é isso mesmo, né, essa labilidade do objeto e do olhar mesmo da gente, né?
E quantas Obrigada, coisas Cláudia. ainda tem para se explorar, né? Eu sempre ficava, como a gente fez a decupagem dos 23 capítulos, né? Então, aquelas cenas, né, quando a Lourdes está em cativeiro, aqueles planos sequência, né, aquelas tomadas que mostram o horizonte, que isso não é comum na telenovela, essa imagem, né? Então, tem muita coisa ainda de Amor de Mãe para ser explorado. A gente está fazendo um outro movimento de olhar para a personagem Camila, que ela não era do trio protagonista, mas ela vivencia todos os sofrimentos possíveis do melodrama. Ela é abandonada pela mãe, ela é adotada, depois ela vai Não consegue ter o filho depois pela própria barriga, ela né? junta todas as tragédias possíveis na personagem dela, né? E tem um problema, que é uma mulher negra, né? Então, a atribuição de sofrimento à mulher negra, né? Como que isso também pode impactar? Há uma cena memorável em que ela diz que ela estava cansada de ser forte, lembra? Eu não quero ser forte mais, ela disse, eu estou cansada de ser forte. Aquela cena é muito impactante mesmo. Sim. Né? E agora nós temos que também foi uma novidade no roteiro, na novela agora nova, né, do Pantanal, nova entre aspas, porque a mulher esqueci o nome dela, meu Deus, a Zuleika, a mulher do Tenório, é uma mulher preta, né, negra, e as crianças dela, principalmente o Marcelo, né, também, e não havia isso então, quer dizer, é interessante pensar como as pautas também mudam, né? Sim, então, gente, eu gostaria de agradecer a conversa, foi muito agradável, a gente conseguiu, acho, trazer temas importantes aqui de uma maneira leve, e acho que agora a gente pode partir para o encerramento, agradecer a todos e todas. A Débora ela vai entrar aqui para dar uns informes, né, gerais, do nosso próximo programa, e aí a gente encerra, né, deixando a palavra livre, né, para quem quiser aqui ainda fazer mais algum comentário. Bom, eu queria novamente agradecer a professora Valquíria e ao professor Anderson por toda essa explanação sobre Amor de Mãe, que tem muito chão aí ainda, mas que é super interessante. Deixar o obrigado para vocês. E convidar todo mundo para participar do nosso próximo encontro. Ele vai ser aqui também pelo YouTube, às 15 horas, no dia 10 de novembro. O tema dele vai ser Estratégias de Streaming de Séries Brasileiras na plataforma Globoplay. E a conversa vai ser com a Maria Cristina Palma Mugioli, o Tomás Afonso Penner e a Flávia Suzui Aikida. E são todos da USP, então vai ser também uma conversa muito interessante. Aqui no chat, a gente teve alguns comentários do Rodrigo, que foram bem interessantes ali nas questões que vocês já responderam para a gente. Ele diz assim, que irônico, o que destacou a narrativa positivamente foi a pandemia. O público como um todo talvez seja diferente daquele que reclamou no Twitter. Né? Então ali vocês já trouxeram um pouco dessa perspectiva ali para a gente. Foi uma visão bem interessante ali do Rodrigo. E, mais uma vez, obrigada. De minha parte, também eu quero agradecer muito à professora Valquíria, ao professor Anderson, a nossa líder aqui, a professora Aline, do grupo, que idealizou essa dinâmica de trabalho, que está muito interessante. Agradecer a Ana, sem a qual não teria sido possível nada disso, e a Débora, e aos que nos vieram brindar com a sua presença de assistência aqui. Foi muito bom, obrigada mesmo. A gente gostaria novamente de agradecer. Então, Valquíria? Desculpa, Aline. Não. A gente é que agradece, assim, fica super feliz, né? Já temos aí uma parceria antiga com a Aline, com a Sandra, com a Tuiuti, é sempre muito rica essa troca. Desculpa pela voz, né, gente? Fiz o possível aqui, mas sei que deve ter sido um saco ficar ouvindo essa voz horrorosa. Mas dizer que foi um prazer e, né, poder vir aqui trocar uma ideia. E obrigada para quem nos acompanhou. E obrigada, Sandra e Aline, Ana e Débora, por todo o processo.
Eu também quero agradecer, gente, especialmente a professora Aline, a professora Sandra, pelo convite, reiterar o que Val falou, a nossa, né, colaboração com o PPG-Com da Tuiuti já vem de longa data, é sempre muito, não só produtivo, mas, acima de tudo, afetuoso, são momentos afetuosos que fazem com que a gente cresça também no debate, né? Queria pedir desculpas às pessoas que estão acompanhando a gente, porque a minha voz deve estar cortando, eu caí muitas vezes da conexão, é que aqui na Tailândia está no momento de monções, então é um período de chuvas tropicais, assim, bem barra pesada, e aí as nossas conexões acabam ficando debilitadas. Mas agradecer mais uma vez a Ana, a Débora também, e a todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado. Gente, não peçam desculpas por nada, porque foi tudo excelente, tudo ótimo. Agradecer o empenho da Valquíria, que a gente sabe que não foi fácil, né? Estar aqui com a garganta assim. E lembrar, então, pedir para quem está aqui nos assistindo para se inscrever no canal, porque aí dá para acompanhar aqui, né, os nossos outros eventos. Também seguir nas nossas redes sociais, dá para encontrar todas elas no nosso site, que é gptelas.com. Então, lá os nossos eventos, às vezes muda algum horário, alguma data, então lá dá para se atualizar com tudo. E agradecer novamente e desejar um bom dia, uma boa tarde a todos e todas. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Débora. Tchau, Anderson.